Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Este é mais um programa Mulheres de Fé. E é a primeira vez esse ano que eu estou gravando. Eu quero aproveitar esse momento, já que eu não desejei ainda aos meus telespectadores um 2024 cheio de paz, saúde e prosperidade. Nós estamos no 11º ano do programa Mulheres de Fé e Palavras da Fé. E isso é motivo de muita gratidão. Nós estamos aqui todas as semanas levando a palavra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que sintonizam com os nossos programas. E vocês podem estarem perguntando, por que esse povo já continua pregando a palavra, pregando o Evangelho há 11 anos? E existe uma razão muito simples que eu vou te explicar. É porque nós obedecemos ao ídolo de Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E ele disse que nós, no capítulo, Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15 e 16 diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o principal motivo pelo qual nós não paramos de anunciar o Evangelho, porque é um ídolo de Jesus. Nós estamos obedecendo o que o Senhor Jesus mandou fazer. É um dever de nós, os seguidores, pregarmos o Evangelho. Assim como nós fomos alcançados por esse Evangelho que nos dá vida eterna, nós recebemos também o amor de Deus em nossos corações, e esse mesmo amor que Jesus Cristo tinha pelas pessoas, nós fomos contagiados por este amor para levar o Evangelho de Jesus Cristo, para que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que existem 2 caminhos. E alguém, vocês podem até estar aí, será que vai falar do inferno? É isso mesmo, existe o caminho para Deus, o caminho que leva ao céu, como Jesus disse, que ele iria buscar aqueles seguidores, e existe um outro caminho que é para o Hades. Onde é que está escrito isso? Eu vou mostrar. É em Apocalipse, no capítulo 20, e no verso 14, fala sobre isto. E mais outro lugar da Bíblia, mas eu vou só falar aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, e o versículo 15. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, isso que todos nós já ouvimos falar sobre um lugar de sofrimento, de fogo, que é o inferno, isso é real. Está escrito aqui na palavra de Deus. Mas você sabe, ou sabia, que foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos livrar da morte eterna, desse fogo eterno. E como nos livrarmos do fogo eterno? Como nos livrarmos da morte eterna? Não existe outro jeito a não ser
crer no Evangelho de Jesus Cristo, ou crer naquilo que o Senhor Jesus veio ensinar. Quando ele disse, ide por todo mundo pregai o Evangelho, ele estava dizendo, esse é a única forma que vocês não sejam cobrados, que vocês não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo. Nesse mesmo versículo, em Marcos 16 e 15, vamos ler, diz que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Deus não é que nenhuma pessoa se perca, mas que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É justamente a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Se nós dissermos que conhecemos a Deus sem conhecer o Evangelho, eu duvido, não é eu que duvido, é a palavra de Deus. Porque ele diz que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo e a salvação é pela fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É só essa palavra que nos leva, só esse Evangelho que nos conduz a Jesus Cristo. Olha o capítulo 16 de Marcos, o versículo 15, diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha a condição. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Eis a razão porque nós não paramos de pregar o Evangelho. E quem não crê será condenado. Então, meu amigo, minha amiga, a Bíblia deixa muito claro que esse Evangelho não pode deixar de ser pregado. E somos nós, o porta-voz de Cristo. Ele já veio aqui ao mundo, ele já pregou, passou 3 anos e 6 meses no ministério dele, pregando, ensinando por todos os lugares, a pé, chamando pessoas para seguir. Mas ele, quando partiu, ele deixou essa ordem para nós. É por isso que o programa Mulheres de Fé, Palavra da Fé, continua no ar e vai continuar até Jesus voltar. Porque esse é o nosso dever de anunciar o que ele mandou. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte, eu estou aqui mostrando para vocês porque nós estamos pregando o Evangelho. Porque é pelo Evangelho, através da pregação do Evangelho, que as pessoas encontram Jesus Cristo. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. A palavra é o próprio Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 4 e 5, diz o seguinte. Vamos começar do 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para chegar ao pleno conhecimento da verdade, é preciso escutar e examinar a palavra de Deus. Foi assim que Jesus disse, examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam, e cuidais por elas ter a vida eterna. Continuando o versículo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador. Isso é Paulo falando para Timóteo. Ele disse, para isso fui designado pregador. Para quê? Para falar que
O Evangelho precisa ser pregado a todos os homens para que eles sejam salvos. E como Paulo, nós também temos essa mesma obrigação de levar o Evangelho para toda criatura, para que eles sejam salvos, para que não sejam condenados, para que não vão para, como nós falamos no início, para o inferno. É dura essa palavra, mas o inferno existe. Hoje eu estava assistindo um vídeo que eu achei horrível. Eu não sei dizer o nome, mas eu vou passar o nome no final do programa. Que vídeo horrível. Mas é a realidade. Existe luz e existe trevas. Existe o céu e existe o inferno. Ou a pessoa segue a Cristo para ir morar com Ele eternamente no céu, ou segue o outro lado para ir para o inferno. Ele disse que na casa dele, ele ia preparar moradas, tinha muitas moradas. E que ele voltaria para buscar um povo, mas ele vai buscar esse povo que realmente estão seguindo a Jesus Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fechar os olhos para esta situação que está passando o mundo. Nós estamos vendo a humanidade como que estivesse sem rumo, perdida. Mas isso é porque não encontraram, não atentaram ainda para o Evangelho, não atentaram para a palavra de Deus, não atentaram para que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Precisamos ir a Cristo. Ele é o príncipe da paz. Você pode dizer, vocês não se sentem atribulados, angustiados ou perplexos? Nós estamos realmente na carne, estamos inseridos em um mundo que jaz no maligno. E nós somos atacados, não resta dúvida, por esses momentos assim, de tristeza, de ver como é que o mundo está. Mas a nossa esperança, a esperança do cristão, ela continua viva, porque sabemos em quem cremos. Sabemos que isso é um tempo determinado, que tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia. E coisas piores irão acontecer, porque a palavra de Deus não mente. E lá no capítulo 24 de Mateus fala disso, das tribulações, de tudo que vai preceder, o que está precedendo a volta de Jesus Cristo. Mas nós temos confiança. Nós sabemos em quem temos crido. Nós temos um porto seguro. Nós sabemos que ao passar desta vida, nós vamos estar com Cristo. E você também. Assim você queira. Aí você pode estar perguntando qual a condição. Que já está dito. E o que Paulo disse para um certo carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é a mesma mensagem de hoje. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, nessa pregação do Evangelho, que Paulo dizia, foi para isso que eu fui chamado, e nós também fomos chamados para esta mesma pregação, para esse mesmo Evangelho, que salva você e a sua casa, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós só podemos aceitar se nós ouvirmos a palavra. Só aceitamos a Jesus Cristo, só chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo através do conhecimento da palavra. Porque em Romanos diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meu amigo, nesse momento, nessa tarde, que nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, eu não sei como você está, qual é a sua expectativa para esse ano. Eu não sei o que é que você está pensando do seu futuro, ou mesmo do futuro da sua família, da humanidade. Eu só quero te dizer uma coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. Aceite o Senhor como Salvador.
Não foi à toa. Jesus não veio ao mundo dar a sua vida na cruz do Calvário, sofreu o que ele sofreu. Se não tivesse um motivo tão importante, que era redimir o homem da perdição, livrar o homem do inferno, livrar o homem dessas situações tão difíceis que a gente está vendo o mundo mergulhar. E por que o mundo está mergulhando nisso? Porque não está crendo em Jesus Cristo. As pessoas que seguem a Jesus, que seguem o Evangelho, têm outra qualidade de vida. Graças a Deus, porque o Senhor me alcançou quando eu ainda tinha 13 anos de idade. E de lá para cá, o Senhor tem me guardado, me protegido, a mim e a minha casa. E o que eu tenho alcançado do Senhor Jesus Cristo, é isso que eu tenho que entregar. Porque eu sou, graças a Deus, feliz e tenho certeza da minha vida eterna. Então muita gente está se desesperando, até se suicidando, sem esperança. Sem esperança de vida eterna, sem esperança de salvação. Mas a palavra de Deus deixa claro. Se nós o aceitarmos, confessarmos como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Eu vou ler um versículo que eu gosto muito de ler. Não deixo de ler esse versículo porque ele tem muito sentido para mim. Paulo diz em Romanos capítulo 1 e o versículo 16, eu vou repetir as palavras de Paulo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, enquanto o mundo está aí sem esperança, muitos se suicidando, muitos perdendo tudo de esperança, nós estamos aqui aguardando uma nova cidade, uma nova vida, uma Jerusalém celestial, o lugar que Jesus foi preparar para nós. E é com essa fé que o justo vive, o justo viverá da fé. E enquanto nós estivermos aqui, vamos continuar pregando a palavra de Deus, porque a fé vem, e vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E neste momento que nós já estamos terminando essa mensagem, e para terminar, eu quero te fazer o convite que Jesus fez. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus. Esse convite está aberto. Jesus não está aqui falando audivelmente para você, mas Ele nos deixou com essa mesma mensagem. Vinde a Jesus, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, vós que às vezes, muitos de vocês, eu talvez estejam pensando, para mim não tem mais jeito, eu estou muito distante de Deus, eu tenho defraudado, ou eu tenho feito coisas que não devia fazer, sim. Mas você sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele derramou o seu sangue, Ele disse, está tudo consumado, ou seja, a obra da redenção estava consumada. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo significava que Jesus estava abrindo um caminho para o homem ir direto a Deus. E Ele também disse, ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer ter paz, se você quer ir ao encontro de Deus, aceita Jesus Cristo. Não olhe para a sua condição. Você sabe que existe um acusador aqui na terra.
diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas também diz lá em Romanos 5:5, que o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo. E a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele nos acusa, como acusou Jó diante de Deus, como também acusa você próprio na sua consciência. Dizendo para você que não tem jeito, que isso é história de crente, evangelho, salvação. Quem é? Eu já vi pessoas dizer, quem é que come carne e farinha vai morar no céu? Mas justamente o céu é para a pessoa humana. Em Isaías, no capítulo 1 e o versículo 18, eu vou ler, ainda temos um tempinho. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Veja, enquanto o diabo acusa, mostrando os pecados, mostrando as faltas, mostrando o estado miserável do homem, levando muitas vezes o homem ao suicídio, Deus faz um convite diferente. Venham, vamos refletir juntos, vamos dialogar, venha ter comunhão comigo. Venha, ore, fale comigo, porque orar é falar com Deus. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados, aí, prezado ouvinte, minha amiga, meu amigo, ainda que os seus pecados, ainda que você esteja sendo acusado de pecados que você fez há tantos anos ou que continua fazendo, ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, ou seja, da pior forma possível, mais escuro que for, seja, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, se tornarão brancos como a lã. Você está sabendo por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu o seu sangue. Aquele sangue foi para nos justificar e nos livrar da condenação eterna. Jesus pagou a minha culpa, pagou a sua culpa. Lá em Gálatas diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, aliás, em Romanos. Em Gálatas diz que ele se tornou maldição por nós, morrendo no madeiro. Porque naquele tempo, Jesus morreu. A maldição, a maior maldição seria morrer na cruz. E Jesus morreu na cruz e fez maldição por nós para nos tornar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é isso que o homem e a mulher, quando aceita Jesus Cristo no seu coração, ele se torna justiça de Deus. Ele é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo partiu, quando ele foi para o Pai, ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele vai voltar para nós. Ele já deixou o Espírito Santo e ele vai voltar outra vez para vir nos buscar. E nesse momento eu quero te fazer mais esse convite. Quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quer morar com Ele eternamente? Quer ter certeza de vida eterna? Preste atenção que diz aqui Romanos 10:10. Como você pode se tornar justamente nova criatura, cidadão do céu? No capítulo 10 de Romanos, o versículo 9 diz, se você
confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É somente isso. Como é fácil, não é? Enquanto o diabo, enquanto o acusador fica dizendo que não há salvação, que não existe céu, que ninguém é digno do céu, aqui está dizendo, se você confessar com a sua boca que o Senhor, que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê, nele confia, jamais serão envergonhados. Todo que em Jesus Cristo confia, jamais serão envergonhados. Então, é esta a nossa pregação agora à tarde. Foi para isso que nós fomos chamados. Programa Mulheres de Fé, Palavras da Fé. Foi para anunciar a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E agora eu quero, junto com você, aí onde você está, fazermos uma oração. Orar, como eu já te falei, é conversar com Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo Senhor ter mandado Jesus Cristo, seu Filho, a este mundo, para nos trazer boas novas de salvação. O Evangelho da Graça, em que nós temos crido e que nós estamos pregando. Que nesta tarde, Senhor, todos que ouviram esta mensagem, deem lugar a esta mensagem no coração e confesse o Senhor, Jesus Cristo, como Salvador, como disse aqui, acabei de ler. Crer no coração e confessar com a boca, Jesus Cristo é o Senhor, e assim será salvo. Aceita, Senhor, todos esses que estão nesse momento fazendo a confissão, que crê no coração e confessa que o Senhor é Salvador da vida deles. Obrigada por esta salvação que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor, pela minha vida e pela vida de todos estes que estão ouvindo o Evangelho. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça nos lares de todos vocês, em nome de Jesus. Até o nosso próximo programa. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.